Olá, meus amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, em oração, e vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. O nosso texto de hoje é Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2 e 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Meus amados, a igreja de Esmirna é uma das igrejas para a qual o Senhor não envia nenhuma mensagem de censura, nenhuma mensagem de repreensão com relação a algum comportamento, com relação a alguma conduta moral censurável. Não por essa igreja ser perfeita, mas porque o comportamento da igreja não tinha pecados tão gritantes que precisassem ser tratados com tanta urgência como as demais igrejas. Era uma igreja que tinha uma situação bem delicada e difícil, uma igreja debaixo de uma experiência de perseguição e de sofrimento e de ameaças de morte. Era uma igreja que estava numa situação muito delicada, precisando de uma palavra de estímulo, de incentivo, de encorajamento. E é essa palavra que o Senhor tem para a sua igreja aqui nesta carta à igreja de Esmirna. O próprio nome da cidade é muito interessante, né? Porque é simbólico para definir bem o estado daquela igreja, né? Porque a palavra Esmirna significa amargura, o amargo, e uma igreja que está num estado de sofrimento terrível, num estado de sofrimento e de perseguição, tanto religiosa quanto política, é uma igreja que vive essa experiência amarga do sofrimento. Todo sofrimento é amargo, todo sofrimento é difícil, né? E a palavra Esmirna ilustra muito bem o estado de sofrimento desta igreja, né? A palavra Esmirna, ela tem uma relação com uma substância conhecida como mirra, uma substância extraída de uma planta, né, que tem algumas propriedades interessantes e que pode ser também muito interessante a gente pensar sobre esta mensagem, dessa simbologia, né, dessa substância conhecida como mirra, né? É uma substância que tem poderes medicinais, é uma substância que tem poderes anti-inflamatórios, antissépticos, curativos. Então a gente percebe que essa igreja, apesar de toda a maldade, de todo o sofrimento que lhe é infligido, ela consegue manter-se com a sua alma sarada, curada, isenta de qualquer maldade, isenta de qualquer amargura ou ressentimento interior. A amargura que lhe vem é proporcionada por circunstâncias externas e não por um estado de alma, né? Porque o que determina, né, como está a sua alma é os processos internalizados do seu ser e não as circunstâncias que acontecem com você. Você pode ser uma pessoa que esteja vivendo uma das situações mais difíceis da sua história, contudo manter uma certa serenidade, manter uma doçura na sua alma, mesmo em meio ao sofrimento.
Já tem pessoas que estão favorecidas por todas as circunstâncias agradáveis e favoráveis e são amargurados. São pessoas profundamente amarguradas, ressentidas. E não tem tempo bom para essas pessoas e não tem pessoas boas, porque na verdade a amargura não está fora dela, está dentro dela. E algumas pessoas vivem a amargura dentro de si, né? E algumas pessoas vivem a amargura das circunstâncias, a amargura das adversidades, a amargura das tribulações. Contudo, permanece em um estado de doçura, porque o que está dentro dele é algo muito maravilhoso, que é o Espírito Santo, lhe dando a capacidade de ficar imunizado quanto à amargura, de ressentimento, de medos e de todas as coisas que se processam no interior do ser humano. Então você pode estar achatado pelas circunstâncias as mais diversas, ao mesmo tempo que pode permanecer curado, sarado, né? Então, como mirra significa também esse poder curativo, essa igreja tem um poder de se curar, tem o poder de permanecer mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta maldade, de tanta crueldade, não se deixar levar, né, pelo azedamento da sua alma, porque é uma igreja que permanece sarada diante do Senhor. Também a substância mirra é uma substância aromática que exala um perfume gostoso, né? Um perfume delicioso, né? E um perfume muito raro e muito usado, né? Em várias situações. O próprio Jesus foi presenteado pelos magos do Oriente com mirra, com aquela substância preciosa, também aromática, e que tem um gosto amargo, né? Ela tem um gosto amargo, mas contudo ela exala um perfume muito gostoso, né? A planta, ela é ferida no seu tronco e a sua resina, né, dela se extrai este perfume aromático, né? Assim é a vida de um verdadeiro cristão. Quando ele é esmagado pelas circunstâncias, pelas adversidades, ele exala o perfume da presença de Cristo em sua vida. Há tantas pessoas que em meio às tribulações, né, se extrai o pior delas. Existe um rei nas Escrituras, que é o rei Acais, pai do rei Ezequias, que diz que quanto mais as situações se tornavam difíceis para ele, quanto mais as tribulações se avolumavam sobre a vida dele, mais ímpio ele se tornava, mais o pior dele aflorava, né? Porque as pessoas são assim, as circunstâncias têm o poder de nos revelar. E aquele que verdadeiramente é um servo fiel de Cristo, quando é esmagado e pressionado, se exala o perfume da fé, o perfume da confiança, o perfume da serenidade, né? Da alma daquele que tem Cristo como sua rocha, como seu lugar de refúgio. E se você está esmagado pelas circunstâncias, talvez elas sejam situações amargas, mas as pessoas que estão à sua volta talvez exale o perfume suave, né? O perfume suave desta vida esmagada pelas circunstâncias. Então, que seja assim a sua vida, seja uma vida que exale o bom perfume de Cristo, que esteja exalando um perfume agradável diante das pessoas, mesmo quando as circunstâncias, né, são difíceis, você continua exalando o perfume de Cristo. A forma como Jesus se identifica para esta igreja é de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua carência. A palavra diz que ele diz assim para a igreja: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Nada mais apropriado de que se identificar como aquele que é o Senhor de toda a história, o primeiro e o último, aquele que põe em movimento toda a existência, aquele que consuma todas as coisas. Nada começou sem ele, nada vai terminar sem que ele determine como as coisas têm que ser. A história está em suas mãos, o poder está em suas mãos. E ele diz que foi morto e reviveu. Para uma igreja que ele haveria de dizer para ela ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida, ele precisava se identificar como aquele que tinha experimentado a morte,
como aquele que tinha passado pela morte, que havia vencido a morte, porque alguns desses irmãos haveriam de viver essa experiência difícil de morte. E ele é o vencedor da morte, aquele que superou a morte, aquele que ressuscitou triunfantemente para nunca mais ver a morte. Para esta igreja, ele se identifica como aquele que foi morto e reviveu. E diz para os irmãos, alguns deles, que haveriam de ser martirizados, que eles deveriam ser fiel até a morte. Na expressão ser fiel até a morte, não está aqui dizendo que a pessoa tem que ser fiel até onde a sua vida durar. Está dizendo aqui que se para você demonstrar a sua fé, a morte se tornará a consequência disso, que seja. Ser fiel até a morte é ser fiel, ainda que para isso o selo da sua fé seja a morte, você tem que ser fiel até a morte. Ele diz para a igreja: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Quando ele fala aqui que conhece, não conhece apenas porque contempla, não conhece apenas porque observa. Ele conhece aqui também, pode ser aplicada à realidade da sua experiência quando viveu entre os homens. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Jesus está dizendo para aquela igreja: eu sei o que é padecer, eu sei o que é viver na terra, eu sei o que é viver debaixo de um mundo cercado por tantas mazelas e por tantos sofrimentos. Eu sei. Foi por causa que ele sabe o que é sofrer que ele se tornou um fiel sumo sacerdote para interceder por nós diante de Deus. Foi por conta de que ele sabe o que é sofrer, foi experimentado nos sofrimentos, como diz o profeta Isaías, e era conhecido como homem de dores, que ele se tornou um fiel sumo sacerdote. Então, quando você fala de suas dores, quando você conta suas experiências de sofrimento, com a traição, com a mentira, com a privação, com a fome, com todas as situações que a vida oferece, Jesus pode dizer: eu conheço o que é isso aí, eu sei o que é viver na terra, eu sei o que é padecer, eu sei o que é experimentar as privações da vida, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser perseguido, eu sei o que é ser mal compreendido, eu sei o que é ser desprezado. Não há uma só situação da sua experiência de sofrimento que você descreva que Jesus não tenha experimentado, porque a palavra diz que em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi tentado. Todo tipo de experiência humana que a gente pode experimentar nessa vida, ele viveu com toda a intensidade e com toda a verdade da experiência, sem que se privasse de nenhuma delas. Como ele disse lá no deserto para o diabo, que sugeria que ele vivesse uma vida isento de dificuldades. E ele disse: nem só de o homem, porque ele se submete a viver pelas regras da experiência humana para se tornar um fiel sumo sacerdote, para nos dar segurança diante de Deus, de que nós temos alguém que conhece as nossas fraquezas. Agora, conhece também no sentido mais absoluto do interesse dedicado, porque quando Deus diz que conhece algo, é porque está dando importância, porque na verdade Deus conhece todas as coisas. Não há um só detalhe da criação que Deus não tenha conhecimento. Mas quando Ele está dizendo para mim e para você que conhece a nossa tribulação e conhece a nossa pobreza, Ele está dizendo que se interessa, eu me importo. Essa forma aqui de conhecer é se envolver, é se relacionar com o que está acontecendo conosco. Como Deus dizia para Moisés: eu te conheço e te chamo pelo nome. Deus conhece todas as coisas, mas este conhecimento de Deus aqui é o envolvimento de Deus com aquilo que está acontecendo conosco. Então você não entra numa luta sozinho, Deus se envolve com você. Há uma decisão de Deus de nos conhecer de perto, de se envolver conosco. Conheço a tua tribulação aqui, é Deus dizendo aqui: eu estou com você, eu participo com você, eu me aflijo com você nas suas aflições. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Porque a igreja de Esmirna, embora estivesse plantada numa cidade próspera, riquíssima, até hoje,
A cidade de Esmirna, que hoje tem um nome diferente, que é pertencente ao país da Turquia, é a terceira maior cidade daquele país e tem o segundo mais importante porto de negociações. É uma grande cidade, mas a igreja que estava ali plantada era uma igreja pobre, porque ela escolheu viver a vida com Cristo e por conta disso sofria perseguição. Os irmãos eram mandados embora de seus empregos, eles perdiam a liberdade de negociar, de tocar os seus negócios. Então eles enfrentavam a pobreza material, eles enfrentavam aquela privação por conta da fé. A cidade de Esmirna era muito fiel ao imperador e por conta disso a igreja sofria, porque em vez de dizer que César é o Senhor, a igreja dizia Jesus Cristo é o Senhor. E por conta dessa declaração, a igreja sofria essas sanções, essas privações, essas situações difíceis que a tornou pobre materialmente. Mas diante de toda essa situação de pobreza material, Jesus disse para a igreja: tu és rica. Porque a gente olha e percebe as qualidades dessa igreja. Uma igreja que enfrenta a perseguição, o martírio, com uma declaração de fé ousada, né? Uma declaração de fé ousada diante de Deus. Com relação a tudo isso, é interessante notar aqui a comparação com a igreja de Laodiceia, uma igreja de prosperidade material, mas de miséria espiritual. Aqui é o contraste com a igreja de Laodiceia. É uma igreja pobre materialmente, privada de tantas coisas, mas uma igreja riquíssima espiritualmente. Jesus olha para aquela igreja e diz: tu és rica. Ele vê coisas naquela igreja que ninguém via. Ele via a riqueza espiritual daquela igreja, uma igreja espiritualmente rica. E aqui ele mostra que ele é o defensor da igreja. Cristo é o defensor da igreja. As pessoas se levantam e dizem: eu quero estar defendendo a igreja, vou defender o nome da igreja. O defensor da igreja é Cristo. Quem defende a sua igreja é Cristo. Quem protege a igreja é Cristo. E ele diz para a sua igreja: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Alguns alegavam serem descendentes de Abraão e serem judeus, né? Relacionando a essa questão de ser judeu, a fé, a relação com Deus, e Deus disse: judeus eles não são, eu não os reconheço, eu não me identifico, eles não me representam, e eles perseguiam a igreja. Então o primeiro nível de perseguição dessa igreja é uma perseguição religiosa, é uma perseguição incitada pelos judeus não convertidos, que perseguiam a igreja por todas as cidades por onde ela ia surgindo, e essa igreja sofre a perseguição desses que se dizem judeus, e Jesus disse: não são judeus, chama ele de sinagoga de Satanás. Eles não me representam, eles representam Satanás. Eles são pessoas que estão a serviço do reino das trevas e não a serviço do meu reino, e fazendo tudo em nome de Deus, perseguindo a igreja. Mas a igreja não sofre só uma perseguição religiosa, ela sofre uma perseguição política, governamental. No versículo 10, Jesus disse para aquela igreja: não temas coisas que estáis para sofrer, escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A perseguição aqui é uma perseguição política ao Estado, que tem o poder da espada, que tem o poder de aplicar a pena capital, né, para os criminosos que merecem tal pena capital, a pena de morte. E Jesus chega para a igreja e diz: não temas as coisas que estás para sofrer. Observe que Jesus tem conhecimento do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer.
nada o surpreende, nada lhe pega de forma surpreendente. Ele está observando todas as coisas e previne aquela igreja que alguns sofrimentos ainda se tornaria parte da experiência daquela igreja. E avisa para a igreja não temer, porque Ele é o Senhor, que é o que venceu a morte, o que está protegendo e guardando a igreja, supervisionando tudo de forma tão amorosa. E Ele diz para ela: não tema as coisas que estás para sofrer. Quantos são capazes de ouvir uma mensagem dessa hoje da parte de Jesus? As pessoas querem escutar mensagens que dizem assim: olha, vai dar tudo certo, a coisa vai funcionar, tudo a contento, só vem bênção, mais vitória, mais bênção e mais vitória. Jesus chega para essa igreja e diz assim: olha, algumas situações serão difíceis para vocês, mas não temam, não temam. Jesus, Ele não ilude. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de autoajuda. A mensagem de Jesus não é apenas para alimentar nossa alma com ilusões. A mensagem de Jesus não é uma mensagem para nos alimentar de sonhos irreais. Ele coloca os nossos pés na realidade, mas nos diz: não temas, porque Ele garante a sua presença conosco. O seu olhar está sobre a nossa vida. Uma coisa é certa, Ele diz que é o diabo que vai lançar alguns deles na prisão e levar alguns à morte. Porque toda perseguição e toda oposição à igreja tem origem no diabo. Embora que elas sejam veiculadas através dos homens, o originador de toda perseguição e de toda oposição à igreja é Satanás. Não tem outra maneira de ver isso. Mas uma coisa é certa: esse inimigo não age descontroladamente, não age ao seu bel prazer, não pode agir de acordo com a sua vontade de forma deliberada. Porque olha o que é que Jesus diz: Ele lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que é que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que mesmo a ação do inimigo está sob seu controle, há tempo determinado e a intensidade da experiência de tribulação vivida. Alguns seriam presos, outros não. Alguns seriam levados à morte, porque Jesus regula tanto a extensão quanto a intensidade dos nossos sofrimentos. Até quando ele dura e qual é a intensidade desse sofrimento. Porque Ele sabe qual é a nossa resistência. Ele conhece até onde podemos ser esticados em nossa resistência. Ele conhece. Ele sabe qual é a intensidade do sofrimento que suportamos e qual é a extensão do sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Ele não nos provará além das forças, mas com a provação nos enviará o escape e a solução. Por isso que ele diz aqui: sereis provados, e a aprovação será de 10 dias, porque ele regula a extensão do sofrimento que nós temos. Nós vemos isso na história de Jó, quando Deus colocou limites para a atuação do inimigo na situação de sofrimento de Jó, e ele só podia ir até onde Deus determinava. O inimigo é feroz, ruge como um leão, mas você tem que entender uma coisa: quem regula a intensidade de nossas lutas e a extensão dela é Jesus. É Ele quem sabe até onde deve durar as coisas, e é Ele que é o Senhor, é o primeiro e é o último. E Ele termina com uma promessa para essa igreja, dizendo para ela, diz assim: a quem vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Porque a primeira morte é física, a segunda morte é uma morte física, espiritual. A primeira morte é temporal, a segunda é eterna. A primeira morte é apenas uma experiência transitória, a segunda é definitiva. Então ele disse para aqueles que haveriam de sofrer o martírio: não temam, porque se vocês não escaparam da primeira morte por causa da perseguição, a segunda não alcança vocês.
Vocês estão livres da segunda morte. Vocês estão livres da morte eterna, da situação de banimento eterno da face de Deus. É isso que Jesus está dizendo. A primeira morte, ele chama de sono nas Escrituras. Como ele disse, vou despertar o meu amigo Lázaro, que dorme. Para Jesus, a primeira morte é um sono temporário, do qual ele vai despertar todos os seus santos. A segunda morte é o lugar horrendo de choro e ranger de dentes, como ele descreveu. Essa é a segunda morte. Mas você está livre da segunda morte. Você está livre, porque Jesus nos garante que sobre nós não há nenhuma condenação. Então que você possa viver em esperança, em meio às dificuldades, continue exalando o bom perfume de Cristo, mesmo sendo esmagado, que seja extraído a essência, o extrato disso seja um perfume agradável diante de todos, que as pessoas possam exalar o bom cheiro de Cristo através de nós, que a tribulação possa estratificar de nós o que há de mais precioso e não o que há de pior em nós, que a tribulação possa estratificar o que há de mais agradável e não o que há de pior em nós. Seja assim para a minha e para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, meus amados, a paz do Senhor. Mais um momento de meio-dia em que estamos juntos. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, teu amor, que nos acolhe tão maravilhosamente na tua presença. Abençoa todos os teus filhos, aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, que eles possam, Senhor, através do teu Espírito, dar um testemunho vivo, ó Deus querido, de fé e de confiança, mesmo diante das lutas. Meu Deus amado, fica conosco, guarda nossos corações.